Oi, sou Paulo Marchetti e estou de volta aqui com mais um vídeo a respeito dos lançamentos e curiosidades da semana, lançamentos musicais, obviamente, e as curiosidades da semana. E neste vídeo eu vou falar do que foi lançado e das coisas que aconteceram na semana do dia 7 a 13 de junho. E vou dividir a tela aqui. Antes, quero lembrar, fazer todo o protocolo aqui, lembrar que este vídeo faz parte de uma playlist que eu criei, que chama O Rock Brasileiro e Suas Histórias, que está o link está na descrição deste vídeo, que tem muitos vídeos que eu fiz de de todas as fases do rock brasileiro, desde 24 de outubro de 55 até hoje em dia. Tudo isso por conta do lançamento que eu fiz ano passado, em 2025, em março, o calendário do rock brasileiro, que é um livro uma pesquisa que durou mais de 20 anos, com a qual eu coloquei aqui, registrei os principais lançamentos, nascimentos, óbitos e penca de curiosidades. Essa aqui eu costumo falar é a biografia do rock brasileiro, que são datas, como eu falei, de 24 de outubro de 55 até mais ou menos 2024. E aqui tem tudo. Não tem 100% de todo o rock brasileiro, claro, eu sozinho não ia conseguir, mas os grandes clássicos de todas as fases da Jovem Guarda, dos anos 70, dos anos 80, anos 90, os grandes clássicos estão aqui dos anos 2000, os grandes acontecimentos estão aqui, está tudo aqui. É por isso que eu digo que é uma biografia, praticamente é uma biografia do rock brasileiro, só que contada através de efemérides, das datas, dos fatos, dos acontecimentos. Tanto que essa é uma pesquisa única, então, assim, este é um formato, é um vídeo exclusivo, com informações exclusivas, e é o único formato que dá para você, que dá para juntar Rony Cord com Los Hermanos, dá para juntar Vanderleia com Raimundos, Cólera com Módulo 1000 e Clube da Esquina, e fazer sentido tudo isso, porque o que liga todos esses artistas, o que liga todas essas histórias são as datas, são os acontecimentos. Então, fique à vontade, por favor, para dar uma olhada nessa lista, dessa playlist, o Rock Brasileiro e Suas Histórias, tem muita coisa legal ali. E eu também deixo a playlist que eu criei para comemorar os 30 anos da MTV, que eu trabalhei lá de 93 a 2000. Também o link está na descrição deste vídeo. Então, eu vou abrir aqui a capa dos lançamentos dessa semana, e eu vou logo começando com o Rony Cord. Tem bastante coisa legal, e o Rony Cord é um dos primeiros ídolos do rock brasileiro, assim como o Sérgio Murilo, a Celi Campelo e alguns outros nomes dessa primeira fase, desses primeiros 5 anos. O Rony Cord, esse disco, por exemplo, que é o primeiro dele, foi lançado em 1960, e é um disco completamente em inglês. Tem muitas versões, tem Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, que é o biquíni de bolinha amarelinha, só que cantado em inglês. Tem a versão, ele fez em inglês, tem Jailhouse Rock, ficou muito famosa com Elvis Presley, e esse disco, este álbum, ele ficou 6 meses na parada das vendas em primeiro lugar, e, e ganhou o prêmio em 61, o troféu, como que chama? O prêmio Chico Viola, que era o VMB da época. Era o grande prêmio que todo mundo aguardava ansiosamente, pelo Chico Viola. E este primeiro disco do Rony Cord ganhou um prêmio por exatamente ficar em primeiro lugar nas paradas. Foi um dos grandes lançamentos do rock brasileiro de 1960. O Rony Cord, que era ídolo mesmo, tinha pôster dele no quarto dos adolescentes da época. Os shows eram lotados e todo mundo queria escutar os programas que ele participava, seja na TV ou no rádio. O Rony Cord, que gravou Rua Augusta, gravou, grandes sucessos do rock brasileiro, atemporais,
e ele faz parte, e ele é uma parte importantíssima da história do nosso rock. Ele morreu cedo, ele morreu esquecido, inclusive. Ele tinha, acho que em 43 anos, mais ou menos, vítima de um câncer, e morreu esquecido, infelizmente, porque a gente tem essa, esse costume brasileiro de desprezar a nossa história. E este é um dos motivos pelo qual eu faço esses vídeos semanais, para exatamente resgatar a nossa memória, deixar viva a nossa memória, e deixar vivo lançamentos e discos como este, que é o primeiro do Rony Cord. Esse vídeo é uma provocação para que você vá atrás desses títulos, conheça, escute, e vá atrás. Aqui eu faço eu dou uma pincelada geral de cada lançamento, mas tem muito mais curiosidades, muito mais informações e detalhes de cada obra, de cada disco, de cada artista. Então eu convido a você, isso aqui é só um incentivo para que você mantenha essa memória viva e vá atrás de mais informações. E hoje com o YouTube, e com tantos outros as redes sociais e outros meios de informação, podcast, enfim, tem um monte de coisa, entrevistas e tudo, que dá com informações complementares ao que dou. Então, assim, é triste ver que grandes artistas como Rony Cord, o Sérgio Murilo, o Demetrius, o Hamilton de Giorgio, putz, tantos outros, The Angels, The Pops, cara, a gente tem tantos nomes legais do rock brasileiro deste primeiro período, pré-Jovem Guarda, que ninguém lembra, que ninguém sabe. Uma vez eu falei, e vou repetir, quando eu puder, eu repetirei sempre. Por exemplo, o Calbi Peixoto gravou primeiro rock cantado em português, isso em 57, e foi Rock and Roll em Copacabana. Isso aí vocês podem escutar no YouTube e também nas plataformas digitais, e nunca ninguém resgatou essa música para regravá-la de novo. E é uma música muito legal, ela é pesada, ela tem uns sopros ali que dão um peso, uma substância para a música. E nunca ninguém, assim, tem o Magazine gravou Adivinhão, que é do Baby Santiago, e um caso ou outro você vê o Patife Band resgatou duas músicas da Jovem Guarda, inclusive do Hamilton, de Giorgio, gravou Chapéu Vermelho, né? Se não me engano, essa música. Assim, a nossa memória vai sendo esquecida cada vez mais. E este é o motivo. Por exemplo, eu lancei este livro em 2025 para comemorar os 70 anos do rock brasileiro, que em 24 de outubro de 2025 completou essa data redonda. Ninguém comemorou, nem as rádios, nem ninguém que se diz, a mídia que se diz especializada em rock, esqueceu completamente dessa data. Então, assim, a gente precisa não só da música, não só do rock, né? Principalmente disso, porque é um nicho tão pequenininho, né? Na história do Brasil, o rock, que é uma coisa estrangeira, tá? Aquela coisa, aquele discurso todo, mas de uma forma geral, sabe? A gente precisa ler livros de história, ver o que aconteceu com o Brasil desde 1500 até hoje em dia. A gente tem personagens riquíssimos, a gente tem situações e acontecimentos incríveis. A própria independência do Brasil teve muitas batalhas que ninguém conta, sabe? Que veio mercenários aqui, batalhas de navios, batalhas guerras em terra, na Bahia, no sul do país, no norte. Cara, assim, a nossa história é muito rica, assim como a história do rock brasileiro. Então está aqui registrado o primeiro lançamento dessa semana, de 7 a 13 de junho. Em 1960, o Rony Cord, grande Rony Cord, lançou este primeiro álbum maravilhoso. Em 67, o Serguei, ainda, eu não tenho a capa, infelizmente, do compacto, mas este é o primeiro lançamento do Serguei, ainda quando ele assinava sem não era G-U-E, era só G-E, Serguei, que tem essas duas músicas, um compacto simples, as alucinações de Serguei e Eu Não Volto Mais.
E a curiosidade é que ele foi acompanhado pelo The Youngsters, que era o grupo que costumava acompanhar o Roberto Carlos antes dele montar o grupo dele mesmo, o RC, que ficou conhecido, era RC1, RC2, RC3, e o The Youngsters que acompanhava tanto em shows quanto em gravações, e acompanhou o Serguei nesse compacto. Tem uma outra curiosidade, deste mesmo dia, eu estou falando do dia 7, isso, dia 7 de junho de 67, foi lançado este primeiro compacto do Serguei, e também no dia 7 de junho, essas coincidências da vida, e tem muitas coincidências aqui de datas no livro, só que no dia 7 de junho, só que o próprio Serguei, infelizmente, nos deixou. Ele faleceu no Rio de Janeiro. Sérgio Augusto Bustamante. Ele estava com 85 anos, com a saúde fraca devido ao Alzheimer. Ao longo da carreira, que se iniciou na década de 60, Serguei lançou 9 compactos e 2 álbuns, um em 91 e o outro em 2009, respectivamente. O cantor teve um affair com a Janis Joplin quando ela veio para o Brasil na década de 70 passar férias. Eles ficaram juntos ali, deram os beijos e tudo. E tocou no Rock in Rio 2, foi um dos artistas escolhidos pelo público para fazer show no Rock in Rio 2. Teve compacto bancado e produzido pelo grupo de motoqueiros Hells Angels, os Hells Angels do Rio de Janeiro. E um de seus maiores sucessos é Rolava Betânia, que é uma versão de Roll Over Beethoven do Chuck Berry, Little Richard e tantos outros gravaram essa música. O Serguei, que nasceu dia 8 de novembro de 33. Nessas semanas de lançamento, eu não costumo falar de outras coisas para me concentrar nos lançamentos. Dia 7 de junho, eu levanto essa curiosidade aqui. Aonde você esteja, Serguei, sinta-se abraçado. Obrigado por tudo que você fez pelo rock. Você que era uma figura incrível. Você, obviamente, não deixou tantos registros do rock. Como eu falei, aí são um punhado de compactos e 2 LPs, mas ele fazia parte desse universo do rock e era uma figura muito carismática, muito gente boa. Eu conheci o Serguei uma vez, ele foi na MTV. Acho que ele foi entrevistado 2 vezes só na MTV, e uma delas foi aqui. A gente estava aqui, eu moro na Pompeia, a MTV ficava aqui na Pompeia, perto da minha casa, e quando ele chegou lá, pô, eu falei, não, eu preciso conhecer, vou lá, fui até o estúdio para me apresentar, apertar a mão dele e tal, oi, Serguei, pô, adoro você e tudo. E eu peguei um autógrafo dele, inclusive, foi uma aposta. Pô, duvido que você pegue o autógrafo. Peguei com a galera lá da produção, do departamento de produção. Eu peguei e ele tinha escrito Baby Paulo, I love you, Serguei. Muito gente boa. Então fica aqui também o registro desse lançamento, dessa semana de 7 a 13 de junho. Este primeiro compacto do Serguei, raríssimo, lançado em 67, e em que, infelizmente, não tem capa. Isso também está dentro do contexto, como eu falei, da nossa história, da nossa memória, que a gente pouco liga para essas coisas. Esse está aqui um dos grandes clássicos da década de 80, Pela Paz em Todo Mundo, segundo álbum do Cólera, lançado em 86. E eu lembro que hoje todo mundo fala que gosta de Cólera, todo mundo fala que gosta de Hudson, todo mundo fala que gosta de não sei o que, fala de os shows são mais cheios e tudo, mas nessa época o Cólera era completamente underground, restrito ao movimento punk, e pouca gente escutava, pouca gente conhecia, e esse disco é maravilhoso, esse álbum nossa, é finíssimo, assim, é muito bom. Tem Medo, Vivo na Cidade, Não Fome, Humanidade e tantas outras músicas muito muito emblemáticas para a carreira do Cólera. Inclusive, dentro do movimento punk,
de São Paulo, o Cólera tinha uma rejeição por conta da opção sexual do Redson. Tinha muita gente que não gostava dele. Eu nem vou levantar nomes aqui, mas tem muita gente que fala, não, porque eu sou inclusivo, não sei o quê, tananã, punks, né? Tô falando os punk velho, que nem eu, que falavam, não, porque hoje fala, né? Porque o rock, mas só que na época não gostava, não curtia, não queria, não conversava, tinha esse preconceito que hoje tenta esconder, mas que havia esse preconceito. E uma das primeiras coisas que eu quis quando eu cheguei em São Paulo em 87 foi, eu preciso ver um show do Cólera. E realmente, quando eu cheguei, eu não só vi show do Cólera, assim como eu caçava show da Patife Band, do Itamar Assunção, dos Mulheres Negras e tudo, eu também do movimento punk paulistano, e eu conheci o Redson logo nos meus primeiros dias em São Paulo, porque ele era repórter de um programa chamado Boca Livre, que passava na TV Cultura, e eu fui com um amigo meu que ia tocar lá, tecladista, iria participar do programa, e eu fui, eu fiquei nos bastidores e o Redson nos bastidores, pô, a gente trocou ideia, ele me convidou para conhecer tal casa, ele começou a falar de São Paulo, eu não conhecia nada, né? Vai lá no Madame Satã, vai não sei aonde, vamos tomar uma cerveja não sei onde, pô, cara, gente finíssima, e logo na chegada de São Paulo, eu conheci o Redson, foi maravilhoso. Este álbum, Pela Paz em Todo Mundo, hoje nego usa camiseta, tal, né, essas coisas todas. É, este álbum foi o que eu posso falar em uma turnê na Europa, e o Cólera foi realmente para a Europa, fez uma turnê, depois lançou um disco dessa turnê. Eles fizeram acho que 56 shows, ficaram 5 meses lá, França, Alemanha, Inglaterra. Foi a primeira banda brasileira da geração 80, um dos primeiros artistas brasileiros a fazer turnê pela Europa. Então está aí registrado Pela Paz em Todo Mundo, que foi lançado em 86, exatamente um ano de muitos clássicos do rock brasileiro, Dois, da Legião, Vivendo e Não Aprendendo, do Ira, Cabeça Dinossauro, do Titãs, e Longe Demais das Capitais, do Engenheiros do Havaí. Putz, foi um ano muito selvagem do Paralamas, foi um ano muito rico e de muitos clássicos da discografia de diversos grupos, e o Cólera tá dentro desse pacote de clássicos atemporais. Aí, em 87, o Lobão lançou esse terceiro trabalho dele, terceiro álbum, Vida Bandida, que tem, além da música título, tem Vida Louca, Vida, Blá Blá Blá, Eu Te Amo. Ele foi produzido pelo Marcelo Susequinde, vendeu 350 mil cópias. E, se eu não me engano, o Susequinde também toca em algumas músicas, acho que toca bateria em uma faixa, slide guitar em outras, e até baixo ele toca. Ele participou ali ativamente das gravações, além de ser o produtor. Esse disco que, pô, e Vida Bandida também tem a ver com o que o Lobão vivia na época. Volta e meia ele era preso pela polícia por porte de droga ou por qualquer outra confusão, e ele provocava a polícia, e a polícia não via a hora dele pisar na bola para eles pegarem o Lobão. Já teve casos que eu já falei aqui num desses vídeos semanais, que ele chegou a ser preso, vindo de uma viagem no exterior, e aí ele foi para a delegacia e pegaram lá o mandato de prisão e estava vencido, então falaram, vai para casa. Então, assim, volta e meia a polícia pegava no pé do Lobão. Esse disco também não é um disco, esse é um compacto do tamanho de um LP, chique pra caramba, capa dupla, RPM e Milton Nascimento, como e Feito Nós, duas músicas muito ruins. Eu amo Milton Nascimento, Clube da Esquina, tudo. Só que essas faixas são ruins, e esse disco foi lançado, esse álbum, esse trabalho, esse projeto, foi lançado porque o Milton Nascimento foi uma das figuras que foi apaziguar ali as brigas internas do RPM,
que em 87 chegou a anunciar o seu fim, porque o Paulo Ricardo, o Schiavon, o PA e o Deluc já não se aguentavam mais. A história do RPM é muito intensa, principalmente no biênio 85-86, que foi lançado em 85 o primeiro disco, 86 o Rádio Pirata, que vendeu mais de 3 milhões de cópias, era RPM na televisão, RPM no rádio, RPM no jornal, RPM na revista, RPM álbum de figurinha, RPM pôster, RPM balinha, RPM gravadora, né? Porque teve o RPM Discos que lançou um único disco do Cabine C, um ótimo disco, por sinal. Então, assim, essa intensidade toda que foi a história do RPM, principalmente, não nesse biênio, mas nesse triênio, 85, 86, 87, muito RPM, muito RPM, e aí eles brigaram, voltavam, anunciaram o fim, aí depois não acabou o fim, era boato, tudo, e no meio disso tudo o Milton Nascimento apareceu e falou, não, gente, espera aí, vamos sentar aqui, vamos conversar e tal, e esse projeto, essas duas músicas, esse lançamento especial, ele quis marcar exatamente essa, essa volta dessa união, entre aspas, do RPM, que não adiantou muito. E aí botaram para vender, fizeram essa capa chique, escura, que você abre assim, tem uma foto enorme, tem a letra, tudo, e é um disco só e uma faixa de cada, como eu falei, é Homo Sapiens de um lado e Feito Nós de outro. As músicas são ruins, cara, ruins, assim como é o Quatro Coiotes, é um disco horroroso. O RPM, eles souberam fazer aquele primeiro repertório e só. Eu sou muito suspeito porque eu não gosto de RPM, eu deixo isso muito claro em outros vídeos e nos meus textos no Sete Doses de Cachaça. Nunca fui muito fã de RPM e eu acho que eu nunca assisti show do RPM, nunca vi RPM ao vivo, mas tem este lançamento que é raríssimo você achar essa uma cópia deste álbum, deste projeto, que foi lançado exatamente em 87, nessa semana, de 7 a 13 de junho. Então fica aí registrado. Aí pulo para 89, este quarto disco do Kiko Zambianchi. Kiko Zambianchi, que ele fez muito sucesso com Rolam as Pedras, com Choque e tantas outras músicas. Neste disco tem Demônia, tem Blackout, e a música que fez esse disco arrebentar de vendas e tudo foi Hey Jude, uma versão que ele fez para a música dos Beatles, que entrou na trilha sonora de uma novela que eu não lembro, e tocou assim, foi infernal. Se eu não me engano, não foi ele que fez, foi uma encomenda, faz aí e tal, ele fez essa versão, gravou, e assim virou uma febre de enjoar de escutar. Se mudava o dial da rádio, só tocava Hey Jude. Você mudava canal de televisão, Hey Jude. Você botava na novela Hey Jude. Você ia comprar não sei o que, Hey Jude. Era tudo Hey Jude. Então foi uma época bastante intensa pro Kiko, de agenda de shows cheia, tudo. E ele lançou esse quarto trabalho, que é muito bom. Eu gosto muito dos discos e dos trabalhos do Kiko. Um abraço para o Kiko, ele que é de Ribeirão, eu sou de Piracicaba. Eu, assim como o Redson, eu contei a história que logo que eu cheguei aqui em São Paulo, eu conheci o Redson também. Logo que eu cheguei em São Paulo, eu conheci o Kiko Zambianchi. A gente tinha muitos amigos em comum, então nos tornamos amigos rapidamente, e a gente frequentava os shows, e frequentava as festas, tudo junto e tal. Então fica aqui um abraço para o Kiko. Seguindo aqui, fecha então os anos 80 com esse lançamento do Kiko em 89. Em 1992, Barão Vermelho lançou esse disco, Supermercados da Vida. Esta foto é de um supermercado saqueado na época do governo Collor, um governo horroroso, né? Assim como foi o governo Sarney, de 85 a 89. O governo também Collor, ele sofreu impeachment em 92, foi um governo horroroso, e neste álbum é a entrada, é o primeiro registro do Rodrigo Baixista, Rodrigo Santos, que entrou no lugar do Dade. O Dade havia entrado no lugar do Dé,
que saiu durante a gravação do disco anterior a este. Estava em estúdio, aí ele saiu, chamaram o Dade entrou, ficou pouco tempo o Dade no Barão, e aí entrou o Rodrigo, e o Rodrigo fez história no Barão. E Odeia-te, Meu Amor, Pedra, Flor e Espinho, que tocou muito, e, e tem participação do Sivuca, tem participação do Guilherme Arantes, tem participação do Paulinho Mosca, do Mimi Lessa, que foi do Liverpool, que foi do Bicho da Seda, uma figura bastante importante para o rock gaúcho. Tem participação do Clemente, do Inocentes, inclusive tem uma música nesse disco que chama Fios Elétricos, que é uma parceria do Frejá e do Clemente, que é uma coisa bem aleatória, bem curiosa, né? Imagina, o Clemente do Inocentes com o Frejá do Barão Vermelho, como assim, né? Mas o, 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 o Inocentes, ele teve um contrato com a Warner, que era a mesma gravadora do Barão Vermelho. O Inocentes gravou 3 discos pela Warner, o primeiro, Pânico SP, o segundo, Adeus Carne, e o terceiro, aquele que a banda está nua na capa, que esse terceiro foi produzido pelo Frejá. Então, aconteceu aí uma amizade entre o Frejá e o Clemente, e eles compuseram essa parceria juntos, Fios Elétricos, neste disco. Então, tem essa curiosidade dessa parceria aleatória, né, um dos primeiros nomes do movimento punk paulistano, Clemente, super importante para a história do movimento punk brasileiro, e com o Frejá, que era do Barão Vermelho. Imagina aquele Barão Vermelho do Cazuza, aqueles primeiros 2 discos, aí você escuta Miséria e Fome do Inocentes, é bastante aleatório mesmo. E para fechar essa lista, este maravilhoso trabalho da Cássia Eller, é o terceiro álbum dela, lançado em 94, é um disco com um repertório mais, eu não vou dizer mais comercial, mas mais acessível, mais pop, que tem Malandragem, tem ECT, que é uma das primeiras composições que o Nando fez, pensando em Cássia Eller. Tem Partners, acabei de falar do RPM, do Quatro Coiotes, que é um disco horroroso, que tem uma única música boa, que é exatamente Partners, que a Cássia gravou, e tem Primeiro de Julho, que é uma composição do Renato Russo, Legião Urbana, registrada no disco de 96, no A Tempestade, que foi o último disco lançado pela Legião Urbana, com o Renato ainda vivo. O disco foi lançado um mês depois, nem um mês depois o Renato morreu, só que na época em que a Cássia estava procurando o repertório, estava montando o repertório, não só ela, mas os produtores, a gravadora, os amigos, todos procurando, pesquisando músicas e tudo para ela poder gravar. Apareceu o 1º de julho, que o Renato Russo fez exatamente para ela gravar nesse disco. Maravilhoso, esse disco fantástico. Eu lembro que meus amigos, eles compraram, volta e meia eu ia na casa dos meus amigos e tinha discos da Cássia, principalmente o primeiro disco da Cássia Eller. Só que uma coisa que me chamou a atenção é que esse disco, quando eu ia nas casas, nas festas, enfim, fazia saía com os meus amigos e tudo, esse disco era muito mais presente em várias casas que eu ia. Deixa eu ver, porque tinha essa coisa nos anos 80, você ia na casa dos teus amigos, você ia ver a coleção de disco e passava o dedo lá, e aí a gente botava um disco para escutar e ficava ouvindo outros, então era mania de você conhecer a coleção de discos dos teus amigos. E este trabalho da Cássia de 94, ele estava muito presente na coleção de todos os meus amigos. E é um repertório diferente de outros que ela fez, que eram mais, assim, tinha muita vanguarda paulista, Patife Band, né, Itamar Assunção, Henrique Barnabé, coisas mais menos comerciais, nesses 2 primeiros discos. E aí, nesse, tem uma roupagem mais, parece até um disco autoral, que tem músicas que exatamente foram compostas pensando na Cássia Eller. Então, é um álbum bastante diferenciado da discografia da Cássia Eller. Então, esse
este trabalho dela, esse álbum de 94, é o que fecha a lista de lançamentos desta semana de 7 a 13 de junho. E eu agora tenho as curiosidades aqui. Deixa eu abrir o livro, porque para mim é mais fácil. No dia 7 de junho, tem aqui, para quem é do Rio, em 85, teve a famosa danceteria Mamute, para quem lembra. Eu lembro, eu não frequentei, mas volta e meia saía nas revistas, na Roll, na Bis, Mamão com Açúcar, Mamute, Noites Cariocas, né, Madame Satã, essas casas noturnas que tinham, principalmente no Eixo Rio São Paulo. Quem não frequentava, mas que consumia as revistas da época, sabe? Então, Mamute também era famosa por causa das revistas. Aí tem 7 de junho de 85, a famosa danceteria Mamute, no Rio de Janeiro, fez festa de 1 ano, para comemorar 1 ano, onde se apresentaram os grupos Espírito da Coisa, RPM, Tóquio e Metrô. Também em 7 de junho, só que em 2007, nos dias 7, 8 e 9 de junho, Los Hermanos fez suas últimas apresentações, que aconteceram na Fundição Progresso, na Lapa, no Rio de Janeiro. Conforme comunicado oficial, em 23 de abril de 2007, a banda entrou em recesso indeterminado, podendo, inclusive, não voltar mais às atividades, que foi o que aconteceu. Teve uma reunião, outra aqui, um show aqui, outra colar, mas não voltaram mais a gravar. Até então, foram lançados 4 álbuns desse seu surgimento, em 97. Los Hermanos, de 99, Bloco do Eu Sozinho, de 2001, Ventura, de 2003 e o 4, de 2005. Aí eu pulo para o dia 10, se eu não me engano, 10 de junho, tem uma data curiosa aqui, de 87. Em 87, a censura ainda existia, ainda era presente, ainda tinha o departamento de censura no Brasil, em Brasília, tudo. Então, em 10 de junho de 87, a censora Ivelice Andrade Vargas proibiu a radiodifusão da música Censura, da Plebe Rude, composta em 83 e gravada em 87 no Nunca Fomos Tão Brasileiros, que é o segundo álbum da Plebe. Sua justificativa foi o uso da palavra kill em um dos versos da música. É claro que não foi isso, né? Mas, como apurou o jornal Correio Brasiliense, a música foi de fato proibida por atacar a censura diretamente, óbvio, né? Este fato ajudou o álbum a chegar às 90 mil cópias vendidas na época de seu lançamento. Vendeu mais, mas na época do lançamento, entenda-se época de lançamento nos 4 primeiros meses, vendeu 90 mil cópias. Isso acontecia muito, né, de um álbum ser lançado, não sei por que, passar batido pela gravador, pela censura, e depois ser censurado, ou a venda do álbum para menores de 18 anos, ou a radiodifusão de algumas faixas serem proibidas, e isso sempre alavancava as vendagens. Isso aconteceu com o Capital Inicial, o primeiro disco que foi proibido, Veneno Vascaíno, foi proibido Fátima, se não me engano, e aí o álbum que estava ali na casa de 30 mil cópias, 40 mil cópias vendidas, de repente, sei lá, em 2, 3 meses, vendeu 250 mil cópias. O primeiro disco do Léo Jaime também, o Foda-se, Foda-se com PH, né? Foda-se, também ficou preso na censura durante muito tempo. Quando saiu, a expectativa era tão grande, porque, sério, ficou assim quase 1 ano preso na censura, aí, pô, vendeu horrores. Então, volta e meia, isso acontecia da censura entrar e falar, não, isso não pode, ok. E, assim, para quem é jovem, o que é proibido é o mais legal, né? Então, assim, isso ajudava pra caramba as gravadoras e tudo. No dia 11 de junho de 77, aconteceu no estádio Parque São Jorge, em São Paulo, um show que reuniu o Terço, Made in Brasil, A Bolha, Zappa, eu não conheço esse grupo, é Zappa com Z-H-A, não é Frank Zappa, não tem nada a ver, é Z-H-A-P-P-A, Zappa, e Erasmo Carlos. O alto preço do ingresso gerou protestos do público,
porque era 30 cruzeiros para os sócios e 50 cruzeiros para os não sócios, que realmente era uma grana. Uma outra curiosidade dos anos 50, no dia 11 de junho de 59, Billy Fontana lançou um compacto simples com as músicas Nairobi e Baby Rock, que fez enorme sucesso. Tudo, eu já contei isso, tem um vídeo meu que eu fiz falando só dos anos 50, com várias curiosidades e coisas legais, e tudo que era lançado e que se referia a rock, não só no Brasil, mas Elvis, qualquer outro rock, a juventude na época consumia, saía qualquer coisa de rock em revista, mesmo que seja uma letra traduzida, agora vendia a revista toda, vendia o jornal inteiro, o programa era muito assistido, e o compacto era vendido, o disco era super, sabe, o show era muito procurado, tudo que tinha rock nesses primeiros anos da história do rock brasileiro era muito consumido. Isso acontecia com qualquer lançamento, e isso não foi diferente com Billy Fontana, que tem uma curiosidade aqui, que fez enorme sucesso. Billy Fontana era, na verdade, Moacir Franco, em início de carreira. Nessa época, as gravadoras queriam apostar no rock, que já fazia sucesso nos Estados Unidos e na Europa. E como ainda não havia ídolos desse gênero no Brasil, não havia tantos ídolos, né? A Celi Campelo, o Tony Campelo já haviam lançado compacto e tudo, mas ainda não, a gente ainda não tinha grandes ídolos. E cantores de sucesso, nomes conhecidos na rádio e TV, eram convidados para gravar rock. Então, eles pegavam artistas aleatórios, como foi o caso da Nora Ney, que gravou o primeiro rock no Brasil. A Nora Ney era cantora de boleros, de samba-canção. Ela, inclusive, tinha uma enorme carreira internacional. E ela foi convidada para gravar o Rock Around the Clock, porque o inglês dela ela era muito bom e ela tinha um nome muito grande no mercado brasileiro, então ajudava a impulsionar. Isso aconteceu com o Calbi Peixoto, como eu citei agora há pouco, o Rock and Roll em Copacabana. O Calbi foi convidado a gravar este rock porque o Calbi Peixoto ia fazer show, as pessoas arrancavam roupa dele, arrancavam o cabelo, queriam, pegavam assim, era uma coisa maluca, que nem a gente via a bitomania dos Beatles correndo e as fãs atrás. O Calbi Peixoto acontecia a mesma coisa. O Jô Soares gravou rock, o Paulo Silvino, comediante, gravou rock, e o próprio Moacir Franco, que ele ficou conhecido na televisão, ator, diretor, roteirista. Ele é um grande compositor, principalmente da vertente da música caipira, sertaneja. Ele tem muitos grandes sucessos gravados por grandes duplas e cantores desse gênero. E ele gravou, mas ele foi assim, ele gravou como Billy Fontana este compacto, e depois ele foi seguir a carreira dele, a história dele, tudo. Mas teve essa curiosidade. E neste compacto do Billy Fontana, quem acompanha é o Betinho e seu conjunto, que também é um dos primeiros nomes do rock brasileiro. Para terminar, no dia 13 de junho de 2001, foi anunciada a saída do vocalista Rodolfo, do Raimundos. Logo após, pouco tempo depois, ele formou o Rodox, e lançou em 2002, um ano depois, o primeiro disco chamado Estreito. Com o Raimundos, o Rodolfo lançou, gravou e trabalhou no primeiro no Raimundos, de 94, Lavota Novo, de 95, Lapadas do Povo, de 97, Cesta Básica, de 96, que é um lançamento especial, na verdade, e o Sono Forebs, de 99, e o Raimundos ao Vivo, de 2000. Então, essas são as curiosidades. Um abraço para o Rodolfo, um abraço para a galera do Raimundos. E este vídeo é de 7 a 13 de junho, e em março deste ano teve o lançamento do Andar na Pedra, que é uma série documental a respeito da história do Raimundos. Eu participo também, dando depoimento. Mas é isso. Então, os acontecimentos e lançamentos dessa semana de 7 a 13 de junho. Convido a você, mais uma vez, a conhecer a playlist Rock Brasileiro e Suas Histórias, que tem tantos temas e tantos... Falo de discos, de personagens, de cenas, de tudo que aconteceu nesses 70 anos de rock brasileiro. Lembrando que este
Este conteúdo é exclusivo graças a essa pesquisa que é única que eu fiz, o calendário do rock brasileiro. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. A gente se vê num próximo. Obrigado pela sua companhia. A gente se vê num próximo semana que vem, na semana, nos lançamentos da, da semana que vem. Obrigado pela companhia. Mais uma vez agradeço. Um beijo e um abraço. Até.